E a gente vai ver primordialmente, ok, o que eles querem, o que os guias pedem, o que a espiritualidade pede para que vocês soltem, deixe ir, tá? O que os guias querem que vocês foquem, onde os guias, onde a espiritualidade gostaria que vocês colocassem mais a energia e a dedicação de vocês. 3 cartas também, por favor. E quais são os cumprimentos, qual é o elogio aqui, quais são os aspectos que Libra vem atuando, quais são os hábitos, quais são os aspectos que a espiritualidade gostaria de parabenizar Libra. Quais são as coisas que Libra tem feito de certo, de correto, quais são as atitudes que estão alinhadas e que Libra deve manter. Libra, aqui nos aspectos que vocês precisam deixar ir, tá? 5 de espadas, a torre, o julgamento e a rainha de espadas. O que eles dizem com essas 3 cartas aqui, principalmente, é que vocês precisam se desfazer do medo de assumir de assumir quem vocês realmente são na essência. Isso pode envolver até mesmo o medo de falar para as pessoas o quão espiritualizados vocês são, para aqueles que jogam tarô, para aqueles que têm alguma mediunidade, é medo de revelar esse lado para o mundo. Então, os guias pedem que vocês entendam a importância de não ter medo de falar para as pessoas a respeito, e também pode ser no sentido de estar usando uma determinada imagem ou máscara para poder lidar melhor com aqueles no trabalho, na família. Então, assim, tem alguma coisa sobre vocês terem receio de revelar quem vocês realmente são, as reais vontades, as reais ambições. Seja como for, é algo que vocês precisam se desfazer. A torre inversa, é como se essas 3 cartas estivessem inversas, mas o que acontece é que a torre, ela fala sobre vocês se sentirem estagnados, né, nesse aspecto. Então, essa sensação de que, se de fato vocês se sentem estagnados, um dos porquês é esse. É o medo de assumir a essência verdadeira, de assumir quem vocês são por completo. O julgamento e o 5 de espadas é que eles trazem esse senso de não confiar em vocês mesmos, não confiar na própria capacidade. Então, assim, são aspectos que mantêm vocês, ou pelo menos causam essa sensação de que as coisas não fluem, de que vocês não se conectam àqueles que vocês realmente gostariam. Eu acredito que quando a gente não fala, não se sente à vontade em falar mais a respeito do que se gosta, do que se estuda, do que se faz, do que se ama, por vergonha do julgamento, né, por receio do julgamento alheio, tá aqui o julgamento, se evita também se conectar e alinhar a energia com aqueles que têm muito a ver conosco. Então, o que vocês precisam deixar é esse receio de assumir quem vocês realmente são, confiar mais na própria capacidade, tá? Parar de se sabotar, parar de se preocupar com o que os outros vão dizer, parar de negar ao mundo quem vocês realmente são, tá? Independente daqueles com os quais vocês convivem gostarem ou não da versão verdadeira, eu acredito que cada um faz a sua escolha, né? Se quer ou não mostrar, se abrir e falar sobre aquilo que realmente... Eu acho que todo mundo tem esqueletos no armário, todo mundo tem aspectos dos quais se envergonha, mas existe também esse ponto, tá? De se libertar da culpa, se libertar da vergonha, se libertar desse tipo de fardo.
Todo mundo carrega algum grau de culpa, de vergonha, de receio, e eu acho que esse é o aspecto mais forte, se libertar desse sentimento, dessa sensação, né, de que vocês devem ou não agradar, de que vocês devem ou não se preparar, criar uma imagem para se defender, para se proteger. Então, o que vocês devem deixar ir é isso, a vergonha, o receio do que os outros vão dizer. E porque esse estagnamento, seja ele qual for que vocês experienciam, ele está diretamente conectado ao fato de que enquanto vocês não mostram mais e não assumem mais quem vocês realmente são para o resto do mundo, mais tempo vocês ficam na presença de pessoas que não têm nada a ver com quem vocês são, que não têm os mesmos pensamentos, e aí, muito por isso, a vida não se torna uma vida mais agradável, vocês não conhecem lugares e pessoas que vibram na vibração que vocês gostariam de vibrar e etc, tá? E a Rainha de Espadas, ela traz essa lógica no sentido de que vocês já entendem isso, vocês já sabem disso, e ela pede para que vocês sejam mais frios, mais lógicos com relação a vocês mesmos, tá? Porque ela sabe o que é melhor para ela já não tem esse receio relacionado ao julgamento alheio, e se os outros tiverem algo para falar, para apontar o dedo, ou para rir, ou o que quer que seja, ela está pouco se lixando, né? Então é assumir realmente quem vocês são, assim, com força, com orgulho, com firmeza, porque uma vez que vocês assumem quem vocês realmente são com firmeza, com segurança, tá? Porque é isso também que aparece aqui, se sentir seguro na própria pele. Não tem como as outras pessoas ganharem muito status ou conseguirem fazer graça, né? Chega ao ponto em que vocês vão acabar até intimidando os outros, ao ponto em que eles vão ter que respeitar ou respeitar quem vocês são, e ponto, acabou, né? Aqui nos aspectos que vocês devem colocar o foco e a energia e a dedicação: 9 de ouros, o Rei de Copas e a Rainha de Ouros. Vocês devem se dedicar principalmente a vocês mesmos, tá? É uma fase na qual vocês devem colocar 100% de energia nos próprios objetivos. 9 de ouros é como se fosse a Imperatriz dos Arcanos Menores, né? Pre-Empress Energy. Então essa carta fala sobre independência. O foco na independência de vocês não é que vocês não devam pedir ajuda para os outros, não é que vocês não vão ter o direito de, né, contar com outras pessoas ao longo da jornada, mas é fazer o máximo que vocês podem para realmente se tornar uma pessoa autossuficiente, né? Conseguir finalmente morar sozinho, para quem não mora, para quem é aposentado, por exemplo, conseguir fazer aquela viagem que vocês sonham desde, sei lá, dos 20 anos de idade, 30 anos de idade, fazer algo por vocês que deixe você, que torne você, que realmente eleve a energia. Tá um pouco conectado à materialidade. Nós estamos num planeta, né, que tem isso muito forte, não adianta, existem coisas que vão nos satisfazer materialmente, que vão nos trazer alegria em aspectos materiais, e tá tudo certo, mas tá mais direcionado, assim, a cuidar do próprio corpo, tá? As cartas aqui de ouros, pentáculos, eles também tratam da nossa matéria, então, assim, a Rainha de Ouros, tanto quanto a Rainha de Copas, fala sobre nutrir as nossas emoções, cuidar das nossas emoções. E a Rainha de Ouros fala sobre cuidar do corpo, tá? Então, mudar alguma coisa, mudar o cabelo, comprar algumas roupas, investir na imagem de vocês para ajudar a elevar a autoestima, comer melhor, comer mais saudável, fazer algum tipo de atividade física, ler, estudar, tudo que envolve algo que vai elevar vocês de alguma forma, seja intelectualmente, seja fisicamente e emocionalmente, é válido. Então vocês devem e podem colocar energia nisso, em vocês mesmos, no crescimento individual, no progresso individual, em se tornar cada vez mais autossuficientes e interessantes, tá? Para vocês mesmos primeiro, depois para o mundo, né? O Rei de Copas, ele fala sobre o controle das emoções, ele fala sobre conseguir navegar em tempos difíceis.
E como ele traz essa questão do controle, da maturidade, eu acho que o foco também deve ser nesse sentido de vocês buscarem maneiras de meditar, de se centrar, de conseguir se centrar quando algo não está fluindo, não está acontecendo como vocês gostariam, ou em momentos de conflito, em momentos difíceis. O Rei de Copas aqui, ele tá meditando, ele tá quietinho na dele, então assim, como se eles me mostrassem assim, busquem um canto na casa, uma igreja, um parque, natureza, um lugar onde vocês possam realmente se isolar ou sentir, né, que vocês têm privacidade e tranquilidade para centrar a energia quando vocês sentem que vocês estão muito em desequilíbrio emocional, mentalmente, até fisicamente, tá? Então, essas 3 cartas, elas gritam a importância de vocês redirecionarem o máximo da energia, do pensamento e das ações para cuidar de vocês mesmos e de todas as formas possíveis, tá? E o enforcado, ele revela que com isso, tá? Com isso vocês vão gradualmente se sentir mais à vontade, a entrega com relação à entrega de vocês para com a espiritualidade vai ser um pouco mais confortável, vai ser um pouco mais eficaz também. Como é que eu vou colocar para vocês? O enforcado, ele traz muito forte esse senso de espiritualidade, de consciência, de enxergar os aspectos positivos, de conseguir fazer uma situação difícil, uma fase difícil, um acontecimento difícil se tornar uma lição ou se tornar algo positivo, de conseguir enxergar o lado bom ou o lado que, enfim, enxergar o que vocês conseguem tirar de proveitoso de uma experiência não tão agradável. Então o enforcado, ele fala sobre entrega, meio que abraçar, mesmo no meio do caos, abraçar o caos, entender que depois desse caos tem como reestruturar as coisas, tem como reorganizar as coisas, que esse caos veio por uma razão, veio por um motivo, então essa é a entrega, né? Uma vez que vocês estão com o corpo, com a mente, com as emoções e se sentindo mais independentes, quando alguma situação caótica acontece, vocês conseguem se entregar com uma tranquilidade maior, sabendo que depois isso passa. E com o tolo, o 2 de ouros e o 9 de copas, são os aspectos que eles estão parabenizando vocês, tá? Então, assim, o tolo também fala sobre entrega, o tolo também fala sobre vocês cada vez mais aceitarem a ideia de mudar completamente a jornada, mudar completamente, abraçar essa nova versão, ou a versão verdadeira de vocês, né? O tolo também fala sobre vocês se tornarem uma pessoa menos apegada de modo geral, não só a materialidade, tá? O tolo, ele leva pouca bagagem para onde ele vai. Então, assim, são vocês se desfazendo realmente, né? Eles estão aqui dando os parabéns para Libra nesse aspecto de que as pessoas que não servem mais, vocês conseguem, estão conseguindo ou já conseguiram se afastar. Situações tóxicas, relacionamentos, hábitos tóxicos, então vocês estão trazendo para essa nova caminhada muito pouco, né? Ou o mínimo para realmente para alinhar com aquilo que vai ter a ver com vocês, com aquilo que vai promover cada vez mais esse autoconhecimento e essa conexão com a espiritualidade. Então eles estão realmente acentuando isso, tá? E para aqueles que não fazem, que não conseguiram se desapegar tanto ainda das coisas e das pessoas, esse é um aspecto pelo qual eles vão realmente torcer para que vocês o façam e vão se orgulhar. O 2 de ouros são as responsabilidades, tá? Vocês estão carregando muitas responsabilidades, vocês estão tentando equilibrar a vida mundana com esse lado, com essa entrega espiritual, e eles estão vendo isso, tá? O 2 de ouros, ele traz esse aspecto de que não é que pode estar difícil, pode estar pesado, às vezes pode estar muito pesado, mas eles estão valorizando isso, tá? Eles estão levando em consideração de que eles sabem que não é fácil viver nesse planeta e ao mesmo tempo ser uma pessoa espiritual e tentar manter o equilíbrio e realmente se dedicar às duas áreas, essas duas partes, né, da nossa existência, mas eles estão levando isso em consideração, eles estão vendo o esforço, tá bom?
E o 9 de copas, ele fala sobre os sonhos que vocês carregam, tá? Aquilo que faz vocês extremamente felizes. Se eles estão parabenizando vocês por isso, é porque Libra está cada vez mais consciente do que realmente faz vocês felizes aqui. Então, se é viajar, se é largar tudo e fazer um mochilão, se o sonho de vocês é fazer um cruzeiro, se o sonho de vocês é se tornar um artista, se o sonho de vocês é ter um negócio próprio, se o sonho de vocês é viver um grande amor, né? Seja o que for aqui, gente, seja o que for, é fazer parte de uma comunidade diferente, né? De uma outra cultura, de aprender algo diferente, eles estão iluminando esse aspecto no sentido de vai, Libra, eu sei o que genuinamente vai te fazer feliz, eu sei o que genuinamente vai acender essa chama interior, e isso também vai atrair outras coisas, é uma cadeia de eventos, é uma cadeia de acontecimentos e novas conexões, novas experiências que partem desse início, dessa faísca de vocês finalmente aceitarem o que vocês querem ser, quem vocês querem ser e o que vocês querem fazer e realizar. E percebam que o 8 de copas aqui, ele fala junto com o tolo, né, de deixar aquilo que não satisfaz mais e em direção àquilo que satisfaz. Se havia receio de que se eu trabalhar com isso eu não vou conseguir me sustentar, se eu me mudar para tal lugar onde eu não conheço ninguém vai ser muito difícil, se existem esses receios, se ainda existem esses receios, é algo que vocês realmente precisam deixar aí. Então eu posso muito bem estar vendo essa leitura em etapas, tá? Eu posso estar falando com alguns que ainda estão nessa etapa aqui, eu posso estar falando com outros que já estão nessa etapa aqui de se cuidar, e outros que ainda não chegaram aqui nessa etapa de receber o tapinha nas costas da espiritualidade, mas seja como for, qual desses cenários servirem, ou se todos esses cenários servirem para alguém aqui, o 8 de copas, ele pontua e acentua isso. É necessário realmente deixar o medo do julgamento, deixar situações que não servem mais, ter essa coragem e abraçar o que vocês realmente amam. Tá? Eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui tem algo que, quando vocês pensam a respeito, causa uma emoção muito positiva ao ponto de arrepiar, assim. Então, se vocês têm algo que vocês pensam que arrepia, que empolga, é esse o 9 de copas, tá? E se vocês já estão aceitando que vocês vão abraçar e fazer o máximo que podem para iniciar esse sonho, ou para se dedicar a esse sonho, para se dedicar a essa carreira, a essa oportunidade, que causa essa emoção tão bonita dentro de vocês, é só o que os guias querem. Propósito e missão são coisas diferentes, né? Ou pelo menos não são necessariamente a mesma coisa. Propósito que cada um de nós tem é de ser feliz, de preferência sem fazer mal pra ninguém, né? O propósito que a gente tem, que cada um tem, é de vir pra cá, aprender tudo o que puder e ser feliz, fazer coisas que elevem a nossa vibração, que elevem a nossa energia, evidentemente sem interferir no livre-arbítrio do outro e sem causar nenhum dano, nenhum mal ao próximo. Mas a missão, ela é um pouco diferente porque alguns de nós viemos aqui pra, sei lá, né? Alguns vieram pra se tornar uma Beyoncé da vida, outros vieram para se tornar um grande líder religioso, outros vieram para trabalhar em projetos sociais, outros vieram para ser um médico sem fronteiras. Independente da missão, e por mais que pareça pequena ou grande, ou enfim, não importa. Isso é missão, é trabalhar com algo que vai afetar positivamente a vida de uma comunidade, da humanidade, de outras pessoas, e também que vai inspirar outras pessoas, né? Como um artista pode se inspirar outras pessoas e também motivar a que cada um siga o seu sonho, siga a sua arte, se dedique à sua arte, né? Isso também é uma missão, isso também é um tipo de motivação, também é elevar a humanidade de alguma forma. Então, missão muitas vezes está conectada ao trabalho que a gente veio também para desenvolver. E o propósito, de modo geral, o propósito, na minha opinião, isso sou eu, Ax, falando, não estou dizendo que eu estou certa. A maneira como eu vejo é que o propósito é que todos venham para cá para fazer o melhor que puderem e também em busca de se sentir feliz, de se sentir alegre, de colocar a vibração lá em cima, fazendo coisas saudáveis, que se inclui ajudar o próximo nesse processo, maravilha. Então, dessa forma, o propósito e a missão podem estar alinhados, também como não, tá, gente? Então, o propósito, no final do dia, é ser feliz,
E a missão é algo que a gente vem para realizar, para cumprir cada um a sua. Às vezes a missão de alguns de vocês é simplesmente pagar algum karma, cumprir algum karma, se redimir de algum karma, tá? Não é nada de muito... Mas tem gente que ainda insiste nos mesmos erros e vai ter que voltar. Aí a gente vai partir para uma história muito longa e eu acho que vocês todos já sabem disso, muitos até melhor do que eu. Mas é isso, meus amores. Não mais continuar enrolando aqui com receio, com medo. Colocar a cara, buscar experienciar coisas novas, mesmo que ainda exista um certo receio, mas fazer mesmo assim. Lembrando que a coragem não é a ausência do medo, né? Então, esses são os conselhos da espiritualidade para vocês, daquilo que vocês devem deixar ir, daquilo que vocês devem colocar energia e aquilo que eles já estão se sentindo orgulhosos, estão levando em consideração, já estão aqui falando, olha, Libra, eu tô vendo o teu esforço, é isso aí, esse é o caminho, isso aqui, ou aquele hábito, ou enfim, vocês já estão, já estão alinhados, já estão fazendo certo, devem manter esse tipo de trabalho, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, tá bom? Então vamos aos oráculos. Gaia, essa carta também saiu para mim esses dias. A frequência de Gaia nos lembra que nós somos infinitamente conectados um ao outro, tanto quanto nós somos conectados à nossa grande mãe e o universo, o qual nos recebeu, e o universo no qual nós nascemos. No universo no qual todos nós nascemos. Gaia representa a Terra, né? Gaia e Terra é a mesma coisa, o planeta Terra. Muito bem. O espírito da girafa. See the big picture. Veja as coisas de forma mais ampla. Então, o medo é uma coisa que definitivamente nos limita grandemente, né? Eu tenho 28 e 29, ó, temos uma sequência aqui já. Então, alguns de vocês podem estar se autolimitando e uma vez que vocês assumem quem vocês realmente são e uma vez que Libra assume quem realmente é pro mundo, eu acredito que automaticamente essa visão, ela se amplifica, né? As novas pessoas, as novas conexões e lugares que tem mais a ver com quem Libra acabam se mostrando, acabam aparecendo, e vocês com isso acabam enxergando a vida e as coisas de forma mais ampla. O enforcado também traz essa questão de ver, né, vários ângulos de uma mesma... enfim, enxergar todas as possibilidades, ou quase todas. E eu tenho aqui também a carta Unbound, ela significa cortar algum laço, né? Bound é laço, conexão, é quando a gente tem até mesmo um contrato, e unbound é a quebra de uma conexão, a quebra de um laço ou contrato. Releasing soul patterns, contracts and past lives. Se libertando de padrões de alma, contratos e vidas passadas. Então alguns de vocês já cumpriram o que tinha para cumprir, o julgamento também traz esse aspecto, já cumpriram, tá tudo certo, não estão devendo nada para ninguém, ok? E também, claro, pode ser padrões relacionados à família, né? As gerações anteriores que vocês podem e devem e vieram até com a missão de romper. Eu tenho aqui a segunda casa, tá? Na astrologia, que são os recursos, e eu já vou ler pra vocês, se eu tirar mais um. E Netuno, visão. Eu só vou tirar mais algumas cartinhas dos oráculos e essas aqui eu vou ler pra vocês do livro, tá? Escapista. Volte pra você, volte pra dentro de você, é como se fosse. É isso, meus amores. O que eles querem que vocês se libertem é dessa máscara, dessa versão que vocês sabem que não serve mais. Mesmo que seja uma versão de vocês que vocês utilizam pra lidar melhor com o mundo, do jeito que ele é, não dá mais pra escapar de quem vocês realmente são. Beach Fire. Se posicione por você mesma.
É a energia da rainha de espadas todinha aqui. Vocês busquem a tradução do Beach Fire, tá? Que eu acho que não posso falar aqui. Mas se posicione por você mesmo, é isso. Assumir quem vocês são, sem medo de ser feliz, sem medo do julgamento. E se alguém desrespeitar, claro, né? Que vocês saibam que vocês tenham a voz para colocar essa pessoa ou essas pessoas no devido lugar. E se posicionar por vocês mesmos também, entender o valor que vocês carregam, né? E poção, lembre de praticar amor próprio. A gente viu ali no que vocês devem colocar energia. Então é isso. Se cuidar, meditar, se alimentar bem, se exercitar, ler, fazer tudo que vai nutrir vocês de alguma forma e que vai elevar a vibração de vocês de alguma forma. Lua crescente, hora de semear, é hora de colocar em prática os planejamentos e se abrir para as possibilidades. Momento de avaliação, em relação à autoconfiança, o que abala e o que fortalece você. No projeto que você está conduzindo, o que funciona e o que precisa de ajustes. Sobre as ideias que cultiva, quanto elas são puras ou quanto podem estar sendo tóxicas. Em relação ao seu estado emocional, quais sentimentos estão surgindo. Cuide do enraizamento e fortalecimento das estruturas. É o que a gente já falou também, né, meus amores? Mais uma confirmação. Essa daqui. Obá, vigor e coragem. Tenha cautela, escolha bem as lutas que quer travar. Acolha a sua paixão, mas cuidado com as decisões apaixonadas. Controle gastos e euforias. Pode servir para alguns de vocês, talvez não para todos. Acho que todo mundo aqui já tem discernimento, né, para entender o que é fogo de palha e o que realmente é um sonho ou um objetivo importante, né? Ogum, o guerreiro que abre os caminhos. Não há demanda que não possa ser vencida. Espere a tempestade passar. A gente estava falando sobre o caos, não estava? Os possíveis caos ou dificuldades. Espere a tempestade passar, não haja por impulso, mas sim com cautela e tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada. É hora de agir. Ok? Então aqui com a segunda casa, sobre os recursos, tá? Na ação, essa carta fala o seguinte: explore como você se sente sobre o dinheiro. Muitas pessoas no caminho espiritual têm sentimentos confusos sobre o dinheiro, sobre os seus corpos e possessões, no caso, né, sobre as suas propriedades. As pessoas muitas vezes se sentem atraídas à abundância ao mesmo tempo em que lutam com a culpa ou o desconforto sobre desejar abundância. Vejam bem, tá, meus amores? Se dedicar à espiritualidade não significa, como eu sempre falo, subir um monte, raspar a cabeça e deixar tudo pra trás, tá? Uma coisa não inclui a outra. Para alguns pode ser que sim, para algumas culturas, mas assim, não é dessa forma, tá? É possível e é de direito do ser humano ter uma vida confortável, ter uma vida abundante. É evidente que a abundância tem um aspecto para cada um. Então essa maneira de enxergar que quero ter uma vida abundante, mas ao mesmo tempo eu quero evitar essa ideia por culpa, né, que é um conflito que muitos têm ao redor de coisas materiais, pode tornar mais difícil de focar dos nossos esforços, né? E também pode mandar, esses sentimentos nossos podem enviar mensagens confusas para o universo. Então, dessa forma, o universo não sabe como responder para vocês. A segunda casa pede para que você construa uma mensagem clara, um sentimento, né, que você se alinhe com um sentimento claro sobre o seu relacionamento com os recursos que gostaria de atrair, sempre alinhado com a integridade, é claro. Essa carta também pede para que vocês organizem a vida financeira, pagando contas, lidando com coisas práticas, tendo a casa de vocês organizada, se desfazendo de roupa que vocês não usam mais, e também se rodeando de pessoas que vocês sabem que têm um tino para negócios, para finanças, pessoas que têm inteligência financeira, procurar se rodear de pessoas e de lugares que possam ajudar vocês de alguma forma nesse aspecto, tá?
O desafio aqui que essa carta traz é que alguns de vocês podem procurar espiritualidade naquilo que vocês fazem para ganhar dinheiro, para pagar as contas, mas pode ser que vocês nunca encontrem essa conexão, ou que essa conexão ou que esse sentimento nunca seja forte o suficiente, nunca seja o suficiente, tá? Então, às vezes uma coisa tá separada da outra e tá tudo bem. E no presente, tá? No aspecto positivo que essa carta traz é que as habilidades que vocês têm, os recursos e os interesses, todos podem se tornar algo sagrado se você fizer trabalhar com uma boa intenção, tá? E também, possivelmente, expandindo o trabalho de vocês e a energia de vocês também para ajudar o próximo, da maneira que vocês puderem, é claro. Essa carta fala sobre visão e ela fala sobre a nossa intuição, a nossa conexão através da meditação, tá? Ela pede para que vocês orem, rezem, meditem, busquem se conectar cada vez mais com a intuição e também usem, tá, essa habilidade, caso vocês tenham, no sentido de, pode ser através das cartas, através de uma vela, através da meditação, de buscar informações, de buscar mensagens, tá? Canalizar mensagens que podem servir para o crescimento. Ela também pede para vocês encontrarem um sonho ou uma visão que seja importante e trazer ele para a realidade, né? Manifestar, fazer tudo que tiver alcance para manifestar essa visão, esse sonho. Netuno também acentua a nossa antena de saber quando a gente está num lugar que é muito pesado e de conseguir diferenciar a energia das pessoas, e com isso, quando a gente identifica isso, né, a gente tem a liberdade de sair, se for o caso, né, até para se proteger. E o aspecto positivo dessa carta fala que nós todos estamos... não há real separação entre os reinos, entre os seres espirituais ou carnais aqui na Terra. É uma questão de dimensão, realmente, e do quanto, eu acho que essa carta também pontua o nosso medo, às vezes, de lidar, né, com o mundo espiritual, de falar, de se comunicar, de ver, de escutar determinadas coisas. Então, ao passo em que a gente entende que não há separação, que não há diferença no final do dia, a gente passa a ver os seres espirituais, anjo da guarda, sejam quais seres forem, com mais naturalidade, né, e com isso a gente consegue se entregar e se abrir mais para esse nosso lado, né? Para as nossas mediunidades. Então essas são as mensagens, meus amores. Eu espero de coração que tenha servido para vocês, para o bem maior de cada um que assistiu.